Eles estavam esperando por ele. E assim que ele chegou lá, eles já tinham um plano pronto para, sabe, colocar tudo em ação. Brian Koberger parece ter dificuldades para se adaptar à vida na prisão. Alguém que está por dentro disse que ele está chateado por estar sendo assediado por outros detentos. Eu tenho a informação sobre o que uma especialista em prisões tem a dizer sobre essas alegações. E o cara está na prisão. Ele matou 4 crianças. O que ele esperava? Bem-vindos ao Crime Fix. Sou Angelette Levy. Brian Koberger confessou ser assassino em massa. Não há dúvidas. Mas na Instituição de Segurança Máxima de Idaho, ele é simplesmente conhecido como Detento 163214. Mas isso não significa que os outros detentos não sabem quem ele é e por que ele está lá. E deixa eu te contar, assassinar 4 lindas estudantes universitárias que você nunca conheceu não faz exatamente de você um cara popular quando se trata de se enturmar na prisão. Sim, a prisão está cheia de criminosos, mas esse crime foi hediondo. Foi um crime hediondo. Assassinar mulheres e um jovem enquanto dormiam e possivelmente perseguir uma delas é um ato fundamentado em absoluta covardia. Brian Koberger não é durão. Ele é um covarde que aparentemente sentiu algum tipo de prazer ao atacar mulheres indefesas enquanto dormiam. É doentio. Koberger admitiu ter assassinado Maddie Mogan, Kaylee Gonçalves, Ethan Chapin e Shanna Kernodle nas primeiras horas da manhã de 13 de novembro de 2022. Ele foi condenado a 4 penas de prisão perpétua consecutivas em 23 de julho e foi imediatamente transferido para a Instituição de Segurança Máxima de Idaho, em Kuna, ao sul de Boise. A equipe da prisão avaliou Koberger em pouco mais de uma semana. Ele foi transferido para o Bloco J, onde fica em uma cela por 23 horas por dia. Ele sai 1 hora por dia para o recreio ao ar livre numa área como esta. E toda vez que é transferido, Brian Koberger está algemado. Ele só pode tomar banho dia sim, dia não, o que ele provavelmente não gosta. Um detento da cadeia de Layton disse aos detetives que Koberger tomava banhos diários de 1 hora. Ele foi descrito como obcecado por limpeza, um pouco germofóbico. Relatam que Koberger está incomodado com as condições no Bloco J, sendo assediado pelos detentos pelas saídas de ar e reclamou disso aos funcionários da prisão. E agora o Departamento de Correções de Idaho realmente confirmou que Brian Koberger reclamou de estar sendo provocado por outros detentos. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre a resposta do Departamento de Correções. Chris McDonough, apresentador do The Interview Room no YouTube, é quem tem a grande exclusiva. Canal excelente, confira. Ele foi diretor da Fundação de Casos Arquivados e é detetive de homicídios aposentado. Então, Chris, muito obrigada por participar. O quê? Obrigado. Sim, estou muito animada por ter você aqui. O que você está ouvindo vindo da Instituição de Máxima Segurança de Idaho, onde Brian Koberger parece ser o mais novo residente do Bloco J? Bem, parece que Brian está tendo bastante dificuldade porque os outros detentos na área onde ele está, no Bloco J, né, no que eles chamam de alojamento especial, na prisão de máxima segurança, estão zombando dele através do sistema de ventilação. E de alguma forma eles criaram uma aliança entre si para mantê-lo acordado à noite de propósito. Mas, sabe, eles estão chutando as portas, sussurrando, ou seja lá o que for que estão fazendo, mas isso está deixando ele completamente maluco. Brian Koberger, enquanto esteve preso nos condados de Ada e Layton, provavelmente ficou separado dos outros detentos para garantir sua segurança. Aqui ocorre o mesmo porque ele está na unidade de habitação restritiva de longo prazo. Mas a cadeia do condado é bem diferente de uma prisão de segurança máxima. E esses detentos que estão lá com ele, sabe, são os piores dos piores, assim como ele. Sim, com certeza, sim, com certeza. E é isso, como você disse, né, o sistema de cadeias do condado existe basicamente para levá-los pelo sistema judicial ou, no máximo, para cumprir até 1 ano de punição no condado, certo? Eles são condenados a 1 ano na cadeia do condado e permanecerão lá. Mas uma vez que o caso do indivíduo foi julgado, que ele foi sentenciado como Brian Koberger, então o sistema de cadeia passa para o Departamento de Correções.
E então, nesse ponto, eles o enviam para o IMAX, onde ele está agora. Então, e você está certo. Os detentos em ambos os sistemas do condado não têm, sabe, sentenças de prisão perpétua como eles têm no IMAX. É um jogo diferente quando ele chega lá. E eles têm bastante tempo livre. Eles ficam nas celas 23 horas por dia, assim como Brian Koberger, pelo menos se estiverem naquele bloco J na unidade de habitação restritiva de longo prazo. É como se tivessem um brinquedo novo, um novo foco. E então, sabe, quais são as provocações que você tá ouvindo que estão vindo ou que estão sendo meio que direcionadas a ele, sabe? E que eles estão revezando, acho, fazendo isso, tendo turnos para direcionar mensagens para ele e coisas assim. Sabe, eu não sei as palavras exatas. Eu só sei que eles se alinharam para fazer isso coletivamente, o que, sabe, obviamente nos dá um pouco de entendimento sobre o que você falou, e Janete, que isso eles o esperavam. E assim que ele chegou lá, eles já tinham um plano pronto para, você sabe, colocar tudo em prática. Então, eu não sei porque, além do fato de que ele, você sabe, se projetava como um detento de alto perfil, e há muitas pessoas naquela prisão cumprindo prisão perpétua, assim como ele, que simplesmente não se importam. E, na verdade, você sabe, eles estão na casa dele, ou seja, agora ele está na casa deles. É um jogo diferente quando você entra nessa arena. Brian Koberger, sabe, eu consigo vê-lo como alguém que se considera um pouco superior aos outros detentos no Bloco J. Quero dizer, não há anjos no Bloco J. Vamos deixar isso claro. Não há anjos no Bloco J. Há assassinos homicidas. Esses são caras maus, ok? Estão em habitação restritiva de longo prazo, provavelmente com prisão perpétua por serem perigosos ou separados dos outros por segurança, como Brian Koberger. Consigo imaginar Brian Koberger pensando, sou mais inteligente que esses caras, todos uns canalhas. E eu estava fazendo meu doutorado em criminologia. Eu ia ser professora e talvez ainda seja professora. Então, tenho certeza de que tem um pouco disso acontecendo. Eles podem achar que ele é fraco. Eu consigo imaginar eles vendo ele como fraco porque ele é alguém que atacou mulheres enquanto dormiam. Sim. Não, e se você não tomar cuidado, sabe, com cada detalhe nesse tipo de lugar, eles simplesmente, se você ataca o respeito deles por falta de um termo melhor, é isso mesmo, é a terminologia que eles usam na prisão, certo? Se você não respeita outro detento, né, ou seja, se tenta se aproveitar dos seus crimes dentro da prisão, eles não ligam. Eles têm suas próprias, sabe, bagagens que trouxeram com eles. Algumas dessas pessoas e detentos lá dentro, como você disse, são os piores dos piores. Eles estão em custódia protetiva não só para sua segurança, mas para proteger outros detentos. Eles ficam nessas celas 23 horas por dia. Eles dão a eles uma hora de exercício ou recreação no centro do bloco, talvez em uma jaula. Certo. Agora todos os outros detentos observam de suas jaulas o leão no centro do bloco. E eles começam a chutar as portas, começam a gritar, começam a provocar. E eu não acho que Brian Koberger estava mentalmente preparado para esse tipo de ambiente. É literalmente um ambiente onde as pessoas entram e olham para você sentado em uma jaula. Não é diferente de ir ao zoológico e olhar para um leão. O julgamento provavelmente está parecendo bem melhor agora. Talvez ele esteja pensando nisso. Talvez eu devesse ter arriscado aqui. Não sei o que ele pensa. Mas, sabe, se ele está reclamando com os funcionários da prisão, sabe, eu não consigo imaginar. Quero dizer, as prisões, basicamente, como você disse, ele tem suas próprias hierarquias. Elas têm seu próprio tipo de política, se é que você me entende. Quero dizer, não são lugares divertidos. Prisão não é um hotel, não foi feita para ser divertida. Você é colocada lá, especialmente no Bloco J ou na instituição de máxima segurança, por ter feito algo horrível e não poder conviver em sociedade. É por isso que você está lá.
Não consigo imaginar a equipe da prisão indo ao bloco já fazer uma reunião dizendo: Ei, pessoal, sejam legais com Brian. Isso não é o que vai acontecer. Não, você está 100% certo. E isso não vai acontecer de jeito nenhum. A principal prioridade dos agentes penitenciários é manter todos vivos na unidade. A segunda prioridade é manter as pessoas separadas caso haja uma avaliação de ameaça. Então, agora, Brian está sentado nessa cela de 23 horas e a equipe está pensando: ok, como preparamos essa pessoa para a população geral? Ou será que nós, como instituição e o estado de Idaho, precisamos começar a pensar em cuidados de longo prazo para esse indivíduo? Agora, o máximo que podem fazer é separá-lo das provocações, certo? Essa prisão foi construída em 1989. Então, imagine-se em uma câmara de eco muito grande. E imagine outros presos ali cumprindo perpétua como ele, sabendo que ele está chegando. E quando ele chega lá, eles começam, sabe, a chutar as portas. Eles começam, sabe, a sussurrar pelas saídas de ar. E acredite ou não, eles podem usar o vaso sanitário nessas instalações. Eles tiram a água, eles podem gritar dentro do vaso sanitário. E o sistema de encanamento vai levar essa mensagem para outras celas. E essa é uma maneira criativa que esses indivíduos e detentos usam para se comunicar uns com os outros. Então, eu não sei se eles estão fazendo isso também, mas eu sei com certeza que eles estão, você sabe, usando o sistema de ventilação. Sabe, todo mundo sabe que ele abriu mão dos recursos, sabe que ele não pode recorrer. Sabe, ainda existe uma maneira de ele apresentar um aviso de apelação sob a proteção de Idaho. Quero dizer, esse é o caso. Quero dizer, Ann Taylor seria considerada ineficaz se ela não apresentasse esse aviso de apelação. Mas aí Hippler disse: bem, isso poderia colocar em risco o seu acordo judicial. Você poderia voltar à estaca zero. Ainda estamos esperando que corram os 42 dias desse prazo. Mas será que isso é algo em que talvez ele pense: uau, sabe, quero dizer, eu não sei. Eu não consigo entrar na mente do Bryan Kohberger porque eu não fantasio fazer o que ele fez. Mas será que talvez exista uma possibilidade dele começar a pensar consigo mesmo? Meu Deus, será que eu sigo pelo caminho federal? Quero dizer, o que você acha que está acontecendo com esse cara? Sabe, essa é uma pergunta realmente interessante porque com todo o planejamento meticuloso que ele colocou nisso, e aí, claro, no final das contas, a descoberta do DNA foi meio que o que colocou tudo em risco, certo? E o fato de que ele não antecipou isso, ou enquanto o crime acontecia, ele entrou em pânico e, de alguma forma, ela acabou sendo deixada lá no quarto da Maddie e da Kaylee. Se ele pensou tão à frente, lembre-se, ele comprou a faca 8 meses antes dos homicídios acontecerem. Então esse cara é o que nós chamaríamos de um criminoso organizado. E durante a execução do crime, o crime se torna desorganizado, ou seja, há coisas que ele não estava antecipando. Shanna entrando em cena, você sabe, potencialmente aparecendo, deixando cair a bainha e assim por diante. Então eu não acho que ele estava antecipando sequer ter que estar no sistema judicial, mas agora que ele está, ok. E depois de se reunir com sua advogada Ann Taylor, que na minha opinião fez o trabalho dela ao tentar tirar a pena de morte da mesa, ela conseguiu, sabe? É isso que ela deveria fazer. Concordando ou não, esse é nosso sistema e é isso que ela deveria fazer. Mas agora que ele está na unidade de detenção e na Max, esse processo de apelação provavelmente é extremamente importante para ele alcançar o próximo nível, seja o que for, porque Bryan Kohberger pensa só em si mesmo. Ele não se importa com nada além dele mesmo. E por isso eu acho que esse recurso pode estar no horizonte. Sabe, Bryan Kohberger não é um cara burro. Podemos discutir o bom senso o dia todo. Mas no caso dele, sabe, porque ele tem um certo nível de inteligência,
Você acha que, sabe, quando levaram ele do condado de Ada para o departamento de correções de Idaho, ele tinha tipo caixas de arquivo cheias de documentos e coisas assim? Por que a equipe dele e a Ann Taylor não gostariam da opinião dele, já que ele tem certa inteligência para ajudar na defesa com os materiais de descoberta? Então ele tem os materiais de descoberta? Bem, durante a fase inicial, até agora, ele se declara culpado. A equipe de defesa, como você sabe melhor do que ninguém, vai reter todos esses arquivos no caso dele. Agora, como ele é um réu, ele tem acesso a esses arquivos durante esse processo, né? Ele pode olhar todas as fotografias, ele pode fazer o que quiser. Ele, na verdade, ele é obrigado, ou a defesa é obrigada a obter a opinião dele, porque é a defesa dele. Mas uma vez que o caso é julgado, como já foi agora, e ele é transferido para o departamento de correções, se ele estiver considerando essa ideia de apelação, esses documentos possivelmente irão com ele. E eles podem ser retidos, sabe, pela equipe, mas eles não podem analisá-los. E em algum momento, se ele disser, ei, quero ver meus documentos legais, esses documentos são levados até a cela dele. E agora ele tem tudo. Ou acesso total a cada um dos documentos dentro daquele processo. Agora pense como isso pode soar grotesco. Esse é o homem que matou 4 estudantes universitários inocentes enquanto dormiam. Ele estava lá, ele fez isso. Ele disse que estava lá, ele disse que fez isso. Mas agora ele recebe as fotografias de todo o seu trabalho doentio e horrível, fruto de suas fantasias. E ele pode ficar com essas fotografias na cela enquanto o processo legal estiver em andamento. São lembranças. Como lembranças. É horrível até pensar nisso para as famílias tentarem processar essa parte do quebra-cabeça. É horrível. E isso pode estar acontecendo. Isso pode estar acontecendo. Chris McDonough, obrigada por se juntar a mim. Muito obrigado por me receber aqui. Agora passo para Larry Levine. Ele é o diretor e fundador da Wall Street Prison Consultants, além de autor de Política Prisional 101, um guia prático de como se dar bem e sobreviver atrás das grades. Larry, bem-vindo de volta ao Crime Fix. Agradeço por você ter voltado. Quero saber sua opinião sobre todas essas notícias sobre Bryan Kohberger, supostamente, digo supostamente porque ainda não tive resposta da prisão, sendo torturado e atormentado pelos outros detentos do Bloco J através das saídas de ar. Bem, ele não está sendo torturado. É mais como, tortura psicológica, mas essas coisas acontecem. Eles estão dizendo para ele que vão matá-lo, que vão atrás da família dele, que vão estuprá-lo. Eles estão gritando pelos dutos de ventilação. Estão batendo nas paredes e mexendo com a cabeça dele. Mas no fim das contas, eles não podem, sabe? Não tem nada que possa ser feito. Eles não conseguem chegar até ele. E o cara está na prisão. Ele matou 4 crianças. O que ele esperava? O crime dele não é popular nem nada. Um assaltante de banco teria mais respeito do que ele. Um traficante. Esse cara não tem nada a receber. Veja por esse lado. Até os policiais o detestam, sem dúvida. Quando eu estava sob custódia, alguns presos por pornografia infantil mentiam dizendo que era por fraude ou drogas. Os próprios policiais contavam aos detentos o motivo de estarem lá, já que também não gostavam deles. Assim, os detentos podiam atormentá-lo ou aos outros. Então, os policiais não têm nenhuma obrigação real de fazer algo para impedir isso. Agora ele terá que lidar com isso para sempre. É um fato. A reportagem e você sabe, ouvimos Chris McDonough mais cedo no programa, sabe, ele está recebendo essa informação. Ele tem várias fontes e é ex-policial. Sabe, ele está recebendo a informação de que Kohberger está reclamando disso, que ele não gosta. Sabe, quero dizer, é assim que funciona a prisão. Bem, quero dizer, é assim, você chega e é um réu conhecido, haverá algum trote. Ele está no Bloco J, em uma unidade de habitação restritiva de longo prazo. Então ele fica em uma cela 23 horas por dia. Ele sai para o pátio de recreação por 1 hora por dia.
Sempre que é levado a algum lugar na prisão, ele está algemado e só toma banho dia sim, dia não. Então, sabe, ele não está em uma situação boa. E eu imagino que, mesmo que haja alguns caras perigosos no Bloco J, porque se você está em uma unidade de restrição de longo prazo, você fica lá por muito tempo e há um motivo para você estar nessas celas, sabe, 23 horas por dia. Eles provavelmente pensam, sabe, os guardas da prisão provavelmente pensam, bem, é assim que as coisas funcionam. Você vai acabar sendo zoada, vão te provocar. Acho que o trabalho deles é manter ele seguro e tudo em ordem, mas não se importam com as pessoas, assediando ele pelos dutos de ventilação. Koberger terá que aguentar. Agora enfrenta as realidades da vida na prisão. Houve um juiz da Suprema Corte, Deus, há uns 50 anos, acho que foi Thurgood Marshall, que disse que os direitos civis de um detento não acabam nos portões da prisão. Ele tem certos direitos civis, principalmente o de estar seguro, e está. Ele está preso em uma cela inacessível aos outros. Ele está registrando queixas sobre ser assediado e sofrer trotes. Grande coisa. Quero dizer, ninguém liga, mas eventualmente ele deveria se preocupar, sei lá, ficar com medo, preocupado. Ele deveria se preocupar com a própria vida pelo resto da vida, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai pegá-lo. Olha para Jeffrey Dahmer, olha para... Basta observa Ramirez, o perseguidor noturno. Todas essas pessoas estavam sob custódia segura e eles chegaram a cada uma delas. Talvez Koberger esteja pensando nisso, não sei. Mas cada pequeno barulho que ele ouve, boatos e batidas ficam girando na cabeça dele. E eu imagino que isso está deixando ele maluco. E alguém vai acabar com ele e essa pessoa vai ganhar status de herói popular pelo resto da vida. Queria te perguntar isso porque é função do Departamento de Correções garantir sua segurança. Eles deveriam manter os prisioneiros seguros, mas sabemos a realidade. Lari, você conhece bem essa realidade. Já vi isso em outros casos de destaque. Eles nem sempre garantem a segurança dessas pessoas. E às vezes, eles transferem essas pessoas para fora do estado. Eles têm esses acordos de cooperação entre estados ou algo assim? Tem muitos. Esse é um exemplo. Sim. Vi isso e estou vendo acontecer agora no caso do massacre do condado de Pike, em Ohio. Eles transferiram 2 dos réus desse caso para fora do estado. Nós nem sabemos para onde Jake Wagner foi transferido porque não conseguiram mantê-lo seguro em uma prisão de Ohio. E ele é considerado um X9. Então, eu fico meio que pensando, se ele está em uma unidade de restrição de longo prazo e fica em uma cela 23 horas por dia, ele só sai para o pátio 1 hora por dia. Eu fico me perguntando, isso significa que ele fica meio isolado nesse pátio? Onde ele estaria em perigo? Talvez em 5 anos o transfiram para a população geral. Não. Onde ele poderia estar em perigo? Talvez uma nave espacial pouse fora do seu estúdio. Eles nunca, jamais, em 1 milhão de vezes vão colocar essa merda na população em geral. Eles sabem imediatamente o que vai acontecer com ele, mas aqui está o que vai acontecer. Você levantou um ponto interessante. Avançando 5 anos no futuro não é popular, não tem destaque, tudo passa despercebido. Alguém tem uma oportunidade, uma porta. Meu Deus, alguém deixou a porta destrancada, ele ficou sem supervisão no chuveiro e outra pessoa entrou lá. Alguém mexeu na comida dele e colocou vidro ou veneno na comida dele. É só uma questão de tempo até que alguém chegue até ele. No meu livro, Política Prisional, 101 ensino os detentos a manipular funcionários. Eu mandei uma cópia para ele. Eu ensino os detentos a manipular os funcionários, a manipular outros detentos. Alguém vai acabar chegando até ele. Isso é um fato. E ninguém pode fazer nada quanto a isso. Quando eu olho para Bryan Kohberger, não é alguém que estava na rua fazendo um acerto de drogas ou algo do tipo. Sabe, isso não é como um assassinato de gangue ou de rua. Essa é uma pessoa que meticulosamente, em sua mente, ele não fez um bom trabalho para não ser pego, mas foi meticuloso no planejamento.
Ele queria invadir uma casa e matar pessoas. Estava decidido a isso. Estamos descobrindo mais detalhes sobre isso. Ele estava estudando para o doutorado. Então, sabe, esse não é o tipo de cara que você normalmente pensaria como sendo um morador típico do Bloco J, certo? Então eu vejo dessa forma. Acho que ele não pensou e acreditava que não seria pego. Então ele provavelmente está totalmente fora do seu elemento, mesmo tendo uma mente criminosa e estando no lugar certo. Ele está deslocado no Bloco J. Sim, porque ele está com verdadeiros criminosos. Correto. E ele é um criminoso de verdade, mas você entende o que eu quero dizer. Ele é, tudo bem. Muita gente tem cometido fraude no perfil profissiográfico previdenciário devido à Covid. Tenho recebido vários casos assim. Eles preencheram um formulário por engano e assinaram o nome deles. Eles fizeram escolhas ruins. Ele matou essas pessoas conscientemente. E eu não acho que Koberger, por mais que eu ache que ele seja um lixo, eu não acho que ele entrou naquela casa sabendo que ia matar 4 pessoas, porque ele realmente não fazia ideia de quem estava lá, em que quarto estariam. Ele se deparou com essas pessoas e matou enquanto passava pela casa, porque elas sabiam que ele estava lá. Elas o descobriram. Agora, você realmente acha que ele foi lá com a intenção de matar ela? Talvez não. Talvez ele tenha ido lá para estuprá-la, mas como é maluco, perdeu o controle. Uma coisa levou a outra. Não estou certo de que ele entrou lá já querendo matar 4 pessoas. Digo, porque ele não... Eu concordo com você. Eu não acho que ele entrou lá para matar 4 pessoas. Acho que talvez ele tenha ido lá mirando em uma só. Na cabeça dele, tudo saiu do controle. Acho que ele não é tão inteligente quanto pensa. Quero voltar ao ponto de você ter enviado o livro para ele. Você recebeu alguma resposta dele? Não, nunca recebi nenhuma resposta dele. Eu sei que ele recebeu o livro. O livro está na Amazon porque enviei para Puff Daddy e Luigi, mas foi devolvido. Enviei para Ghislaine Maxwell. Ela recebeu. E quando eles devolvem e rejeitam para a Amazon, eu recebo um aviso de rejeição. Nunca recebi aviso de rejeição sobre Koberger, então sei que ele recebeu. Ele tem muito tempo livre. Então talvez ele tenha lido. Ele deveria viver de acordo com o meu livro, porque isso pode acabar salvando a vida dele um dia. Bem, Larry Levine, algum pensamento final sobre Brian Koberger atrás das grades e toda essa conversa sobre ele estar sendo provocado? Sim, espero que ele tenha uma existência miserável. Ele vai viver com medo pelo resto da vida. E quando chegar o momento em que alguém conseguir alcançá-lo, que ele sofra tanto quanto aqueles 4 jovens sofreram. Larry Levine, muito obrigada por participar. Agradeço pelo seu tempo. Com certeza. Agora, depois que gravei essas entrevistas, uma porta-voz do Departamento de Correções de Idaho respondeu ao meu e-mail perguntando sobre tudo isso. E ele realmente disse que sim, Brian Koberger reclamou sobre o que considera provocações por parte de outros detentos. Essa porta-voz continuou dizendo que é muito comum que os detentos na prisão tentem se comunicar uns com os outros. Ele também disse que Koberger está alojado sozinho em uma cela e que o Departamento de Correções está comprometido em fornecer um ambiente seguro e protegido para todos os indivíduos encarcerados. Então é isso. Seguiremos atentos. Obrigada por acompanhar o Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Te vejo aqui na próxima vez.